sejam bem-vindos ao vlog de leitura de Palavras de Radiância. Eu tô gravando, gente, esse conteúdo em outubro/novembro de 2023, que é quando eu tô fazendo essa releitura. Sim, Palavras de Radiância é uma releitura pra mim, eu já li esse livro em inglês há uns quantos anos atrás. Então, esse não é um vlog de reação, assim, às coisas necessariamente, ou de surpresa sobre os eventos, é mais pra comentar algumas coisas que eu acho importantes sobre a história. Nesse momento tá rolando uma leitura coletiva de Palavras de Radiância, que eu tô mediando, e vocês estão vendo esse vídeo inteiro aqui, mas ele saiu fracionado em formato de videocast, seguindo as metas. Vale lembrar, gente, que esse é um vídeo com spoilers, tá? E acho que vale lembrar também que também tem vlog de leitura aqui no canal de Caminho dos Reis e vários outros vídeos a respeito desse livro. Se por acaso você começou a ler esse aqui e tá em dúvida, tá perdido, eu fiz um resumão também, onde eu resumi a história de Caminho dos Reis em 50 minutos aí pra vocês. A meta dessa semana era ler do prólogo até o em 3. Hoje, especificamente, a gente tá conversando até a página 235. Peguei aqui minhas anotações, que essa vez eu estou fazendo online e não no meu papelzinho, porque depois, nossa, a hora que eu for fazer o vídeo do resumão, eu me ferrei. Esse ano eu tô sendo esperta. Vou fazer alguns comentários sobre o prólogo primeiro, porque eu acho que tem algumas coisas interessantes. É a versão da Jasna, né? Ou da Yasna. Isso é sempre muito engraçado, as pronúncias. Eu pronunciei Jasna na leitura do primeiro capítulo e teve uns palhacinhos lá enchendo meu saco já. E sim, gente, eu sei que é Yasna. Mas eu gostaria de saber, você que tá lendo em português e nunca ouviu as pronúncias em inglês, quero saber se em português lê Yasna em vez de ler Jasna, tá? Ou Jasna, por causa do H no final. Gente, parem de surtar, isso é o de menos, tá? Cada pessoa pronuncia do jeito que quiser, não seja essa pessoa chata. A Yasna, ou a Jasna, ou a Jasna. A gente tá no Brasil, é bom lembrar também. Então, a gente tem o ponto de vista da Yasna, então, da morte do pai dela, né, há 6 anos atrás, que a gente abriu o Caminho dos Reis com o prólogo do assassino de branco. E a gente tem aqui, então, a primeira também entrada dela em Shadesmar, que eu acho que é um dos momentos mais legais desse prólogo, porque vai fazer um paralelo com o que a gente viu a Shallan passando em O Caminho dos Reis. Então, eu gostei bastante disso, porque em O Caminho dos Reis ela parece muito segura, né, quando tem aquele episódio da Shallan entrando lá, ela vai lá e pega a Shallan rapidamente, mas quando ela entrou lá, ela também teve essa confusão. E eu acho que é um pontapé inicial também pra gente partir pra avalanche de explicações que a gente tá tendo aqui sobre Shadesmar e sobre um pouco mais desses pormenores aí dos esprenos e do reino cognitivo. Inclusive, eu recomendo que você acompanhe os drops que saem no meu Instagram. Eu já fiz drops específicos sobre essa teoria dos reinos e sobre os reinos individualmente. Acredito que quem assistiu já estava um pouco mais preparado para a possível confusão que foi esses termos. Por mais que a gente, em teoria, esteja mais confortável nesse mundo, ainda assim as coisas são muito fracionadas. Eu acredito que para algumas pessoas possa ser difícil ir juntando essas informações tão fracionadas. Só que ao mesmo tempo não dá pra jogar toda a explicação na história e ainda assim muitos leitores acham que é uma explicação muito palestrinha, assim. Eu acho que nesse livro não. Eu acho que tem livros mais pra frente que isso acontece de forma muito mais assim. Esse momento dela, onde ela cai lá, né, no mar de contas, e que depois ela vai, na verdade o padrão, né, vai acabar falando pra Shallan, dando essa explicação, né, de que onde é terra é mar, onde é mar é terra. A gente já tinha falado com vocês na nossa live de abertura sobre isso. É por isso que, por exemplo, quando a Shallan vai tentar convencer o navio a transmutar, né, a mudar, quando ela tá navegando, quando ela é atacada, ela não cai, ela cai num lugar mais sólido, porque ela tá em água, né? Então tem esse espelho das coisas. E eu gosto também da sensação dela afundando e ela tocando nas contas e sentindo as diferentes formas, que gera essa confusão, né? Por que ela tá sentindo essas formas? É porque ela tá no reino cognitivo, e no reino cognitivo a gente tem o aspecto cognitivo de todas as coisas. E eu acho que esse prólogo também é uma entrada pra gente ver essa personagem um pouco mais frágil nesse livro, porque no primeiro livro ela tava sempre muito estoica, a gente sempre tava tendo o ponto de vista da Shallan, dela ser essa grande estudiosa, e aqui a gente tem pelo menos 2 momentos onde a gente vê a Yasna um pouco mais frágil. É esse prólogo, quando ela tá confusa, ela não sabe o que tá acontecendo, e depois quando ela tem uma conversa com a Shallan mais pra frente, onde ela fala pra Shallan com medo ela tá de chegar a tempo, de não conseguir resolver isso a tempo. E a Yasna tá contratando uma assassina pra vigiar a esposa do Elhokar, que fica aquela dúvida, tipo, por que que ela achou que era necessário? E a Liz, que é essa assassina, né, também, ela mata de um jeito particular ali, tanto que existe um pseudônimo pra ela, né? E que ela deixa as pessoas com os olhos, arranca os olhos, mas é pra disfarçar o fato de que os olhos estão queimados. E a gente sabe o que que faz isso, né? O que que deixa queimado, sabe, né? Quem é exatamente essa pessoa. Outra coisa que acontece nesse livro também, a gente vê mais pessoas aparecendo com espadas fractais e com coisas que talvez não pareceriam normais. A gente só viu personagens muito específicos de forma muito disfarçada
no primeiro livro, né? Era só coisas pontuais, assim, tipo assassino de branco, nananana. Só que aí já não é nem o mesmo tipo de espada do assassino de branco. E aí, se eu puder fazer 2 highlights desse prólogo pra não me estender muito aqui, eu faria sobre o fato dela mencionar estarem estudando as ruínas erradas, o fato daquela conversa onde ela tem 2 pessoas conversando e eles falam sobre a criatura que carrega a espada do meu senhor. Então, são 2 highlights que eu acho legais. E a Liz, provavelmente, a gente vai ver em um outro momento, porque o Brandon Sanderson sempre desconversa quando alguém pergunta sobre ela. Falando sobre os arcos dos personagens, eu acho que o que menos a gente teve desenvolvimento foi o Dalinar aqui. Abre, né, o arco dele com uma visão, ele tá acompanhando ali uma cavaleira radiante, né, buscando alguma coisa, ela fala que é pra cuidar um espremo que haja diferente. Ele acaba vendo um com olhos vermelhos, né, na água. E depois a gente tem essa menção dos olhos vermelhos de novo com a Sil, né, a Sil fala para o Kaladin desses espremos com olhos vermelhos, dessa coisa estranha aí de representar o mal e tal. E aí essa figura do Todo-Poderoso que a gente entendeu no primeiro livro, que é essa pessoa, né, e que na verdade é tipo uma gravação ali, ele não tá interagindo de verdade com o Dalinar, aparece e fala pra ele que ele tem que unir de novo, fala sobre os 10 arautos, fala sobre as ordens e fala que ele precisa trazer de volta os Cavaleiros Radiantes. Mas ele reforça que o rolê das ordens não foi algo que ele criou, foi algo que veio dos Esprenos. Ele pergunta, né, tipo, quem é você? Porque você não é Deus de verdade. E se você foi morto, significa que o outro dá pra matar também. O que é uma boa percepção. Daí a gente tem aquele negócio de aparecer os 62 dias na parede, né? Mas ele já entendeu o que aconteceu ali. E aí a gente tem a proclamação. E sobre essa proclamação, a gente não tem grandes desenvolvimentos aqui ainda, tá todo mundo obedecendo, né? Aquela reunião onde ele se junta ali e que o Kaladin tá presente. Eu não entendo por que o Dalinar, ele é boca de sacola. Por que ele não fica com as coisas dentro da boca dele? Porque quando ele tá começando a, tipo, todo mundo dando atenção pra ele e achando que ele tá bem, daí ele vai lá e solta uma, tipo, vou reunir os Cavaleiros Radiantes. Garoto, fica de boca fechada. Come quieto, Dalinar. De fofoqueiro, já chega o Brandon Sanderson com as entradas da Navani na abertura de capítulo dessa primeira parte, contando coisas do futuro, bem interessante. Inclusive tem uns 2 ou 3 entradas de capítulo que são muito legais. Falam sobre coisas que a gente não sabe e às vezes o próximo capítulo complementa a informação, assim. Então acho bem legal essa montagem. E acho que as outras 2 coisas legais do Dalinar é que ele liberou a Dolin pra duelar. Inclusive eu tô doida pra ler uma cena específica aqui. E a outra diz respeito não é ao Dalinar, mas é o que acontece num dos capítulos do Dalinar, que é um ponto de vista dos Sadeas, né? Onde ele tá conversando com a mulher dele, a Yalai. Ela é perigosona, cheia de espiões pra todo lado, aquela coisa toda. Mas eu gosto de ver que ele fala assim que ele ganhou a espada, mas ele sente que ele perdeu. E aí a gente vê o quanto ele é uma pessoa, tipo, completamente vazia, né? Porque ele fala, ai, porque eu quero é a conquista, eu quero é lutar, eu quero a glória, eu quero reconstruir tudo a minha, né? Tipo, o cara só tá pensando nele. Aí o ponto de vista da Shallan foi um dos mais interessantes aqui. A gente teve muitos conceitos sendo introduzidos. Estão no navio, indo para as planícies quebradas, no mesmo navio que a Shallan chegou. A Shallan vê um Santide e ela quer mergulhar ali, mas fica aquela coisa, vai, não vai, não vai. Depois da conversinha ali sobre imposição, né? Sobre postura, ela acaba conseguindo. Inclusive tem uma fanart linda sobre, que se eu achar vou colocar aqui, que é colorida, né, uma versão com ela na frente, uma das minhas imagens favoritas aí desse livro. Esse conceito de tipo, ai, você precisa estudar, a sua mestra, né, a sua tutora não te ensina nada, tudo você tem que aprender sozinha. Não é o caso aqui necessariamente. Então a Jasna vai explicar pra ela sobre Shadesmar, vai explicar pra ela sobre os Esprenos, fala que eles são ideias vivas, de que existe esse reino, que nesse reino existem cidades, que eles são organizados, inclusive que o padrão, né, que vai ser o Espreno da Shallan, ele é um críptico, que é um dos mais aterrorizantes, né, e que a Shallan tava toda assustada ali por causa dele, que depois a gente vê ele meio na versão inicial da Sil, né, no primeiro contato, que ela não conseguia falar direito, não entendia, e aos poucos, quanto mais eles vão se conectando, mais ele vai evoluindo e vai aprendendo sobre as coisas ali. E a gente tem também o reforço dessa coisa da traição dos Esprenos. E aí ela vem de 2 lados. Do ponto de vista dos Esprenos, eles ficam afirmando que os humanos os traíram, e quando a gente tá vendo no interlúdio da Eshonai, acho que é a Venli que fala sobre os Esprenos terem traído eles, e que a Jasnah, na verdade, tava pensando sobre o problema da família da Shallan. E aí 2 coisas. Primeiro, que a Navani pode consertar o transmutador, e segundo, que ela tá arrumando um noivadinho da Shallan com o Adolin. E a Shallan, tipo, nossa, a
adorei! Já fica preocupada com o que ela vai entregar ali. Mas a Yasna já tá pensando, né, pra frente aí, falando, olha, se essa garota aí for uma cavaleira radiante, isso vai ser bom pra família. Então vamos já resolver esse problema aqui que ela não dá ponto sem nó. A gente também tem um pouquinho sobre hierocracia, sobre o voyeurismo, sobre o fato dessa fé, né, ter apagado muitas coisas da história pra cumprir o seu itinerário, né, pra responder às suas expectativas da história. A gente também conhece o Supremo da Yasna, né, que é o Marfim. E temos a explicação ali de que cada uma teria conexão com duas ordens. As ordens que ela compartilha é da transmutação e ela entende que a outra ordem da Shallan é a dos Teceluzes. E aí entrega pra Shallan um volume de Palavras de Radiância, porque novamente o título do livro é um livro dentro do livro. E a gente teve duas menções aqui no arco da Shallan, a Guardiã da Noite. Depois disso, a gente tem o momento, então, do fatídico capítulo 7, que é onde o navio é atacado. Já tinha dado a dica antes, né, quando aquele menino que desceu com ela antes aparece com um cara novo e fala, a gente contratou um cara novo, mas o cara novo tá envolvido com esses caras. E aí o navio é atacado e a Shallan vê a Yasna sendo morta. Daí ela tem a conversinha lá pra tentar transmutar o navio, que eu achei super legal, eu achei muito divertida. E aí ela vai parar, então, na costa e ela percebe que foi o Santid que acabou ajudando ela. Ela vai ficar ali até encontrar um grupo que vai ajudar ela, então, a ir pras planícies quebradas. Ela, tipo, não, vocês vão me levar assim, eu aceito a ajuda de vocês, que ninguém ofereceu. E partiu. A gente também teve um flashback dela, que é um flashback meio confuso, mas dá pra perceber essa interação dela com essas coisas que estão acontecendo com ela, possivelmente com o próprio padrão. Essas coisas são muito mais antigas do que dá a entender. Fiquei pensando que tem alguma coisa a ver com a morte do pai dela, mas é mais antigo ainda. Eu queria fazer um highlight aqui sobre essa parte da Shallan, que teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu não pensei sobre isso da primeira vez que eu li, e eu não pensei sobre isso quando eu li Caminho dos Reis, mas eu pensei sobre isso agora. Vocês repararam que a palavra alienígena foi usada várias vezes nessa primeira parte? E aí, eu voltei lá em Caminho dos Reis e fui pesquisar. E em Caminho dos Reis, a palavra é usada, se não me engano, 4 vezes. E a primeira é na introdução do Brandon Sanderson, onde ele tá mostrando outras versões antigas, né, de Caminho dos Reis. Mas a gente tem a menção de 3 vezes essa palavra, se eu não me engano, já foi mais que isso, ou igual a isso, nessa primeira parte do livro. Por que isso me chamou a atenção agora? Porque quando a gente pensa em alienígena, a gente pensa no quê? A gente pensa de algo de fora do nosso planeta. E aí não é estranho que esses personagens tenham esse conceito específico aplicado aqui constantemente, sendo que não se fala sobre isso necessariamente. E é uma palavra que ela poderia ser trocada, substituída por várias outras palavras, né? Quando vão falar, isso parece alienígena, isso parece estranho, isso parece desconhecido, isso parece estrangeiro, que inclusive é uma definição pode ser usada aí em paralelo com alienígena, dependendo do tom da frase. Mas não, se usa a palavra alienígena. E aqui, esse é um dos casos onde eu acho que a escolha de palavra está muito bem pontuada. E não tinha me chamado a atenção antes. Me chamou a atenção agora, porque foram várias vezes. Eu fiquei, alienígena? Essa é uma palavra que a gente só pensa com coisas relativas a fora do planeta, né? Mas esses personagens não estão tendo esse tipo de conversa aqui. Então, por que eles estão usando esse conceito específico? Então, vou deixar essa nota aqui. E talvez signifique nada pra você. A gente converse sobre isso num futuro talvez um pouco distante, tá? Mas a gente vai voltar a conversar sobre isso. E aí o arco do Kaladin, Piquinho. O Kaladin tá menos caótico nesse começo de livro, mas ele tá muito preocupado, ele tem um monte de coisa pra resolver, tá ali balançando as bandejas dele, ele tá com quase 1000 homens pra treinar, tem que proteger o Dalinar, agora sabe que tem que proteger o rei também, tá uma confusão. Mas eu acho que os momentos mais legais do Kaladin aqui são a hora que a gente tem a tatuagem, né, que eles vão fazer a tatuagem de Libertos, e aí mistura com o Ponte 4, só que não fixa no Kaladin, então ele não consegue ter essa tatuagem. Eles também vão receber os mantos da Guarda Cobalto, mas aí vão cortar pra depois pôr o pet da Ponte 4. Vai ter o Teft pressionando muito ele sobre isso de ser um manipulador de fluxos. A gente vai ver medindo o poder dele, né, e do quanto o Sigzil aqui, ele fala, inclusive tem um momento onde ele fala que o mestre dele, deixa eu achar aqui exatamente o que ele fala, uma frase bem boa. Ele fala que o mestre o ensinou a fazer perguntas e encontrar respostas exatas. E que aquilo que tá acontecendo ali não é exatamente isso. Mas eles estão tentando entender melhor e o Kaladin, ele tá com muito medo de que se as pessoas ficarem sabendo desse
poder que ele tem, que isso vai ser tirado dele pelos olhos claros. Então tá tendo várias conversas a respeito disso, a Sil tá pressionando ele, porque quer que ele mantenha essa figura de herói. Inclusive eu achei muito bom o contraste de, não, você tem que ser um herói. Quando você foi lá e salvou o Dalinar, você foi um herói. E aí no último capítulo o Dalinar fala que chegou um herói nas planícies quebradas. E aí o herói é ninguém mais, ninguém menos do que o Amaran. Que é com quem o Khalad tem a treta. Esses paralelos do peso, às vezes, do uso das palavras, assim, que eu acho legal. Porque tá sendo discutido para o Khalad enquanto uma coisa muito honrada. A pessoa que tá chegando com esse título é uma pessoa completamente sem honra, né? Que é o Amaran, mas que tem, né, um grande nome aqui, né? Por ser quem ele é e tal. Pra finalizar, a gente teve 3 interlúdios, né? O primeiro interlúdio é o interlúdio da Eshonai. Eshonai, que a gente já tinha visto em Caminho dos Reis, só que não tinha sido nomeada. Na verdade, tinha sido sim. É aquela fractal, né, que o Dalinar fica observando. E aí, eu dei esse spoiler pra vocês, que na verdade não é um spoiler, né, é só um easter egg, na nossa live de discussão de O Caminho dos Reis ano passado, na nossa leitura coletiva. Que o título do capítulo... O Brando Santos, ele é boca de sacola, né? O título do capítulo 68 de O Caminho dos Reis se chama Eshonai, que é exatamente o momento em que eles têm esse embate. E aí tem aquele outro momento também onde o Dalinar pensa sobre, será que eles são mulheres também? Então, o ponto de vista dos Parshendianos aqui descobre que tudo que a Eshonai também quer é parar essa guerra. Na verdade, só precisa botar os dois pra conversar. Gente, que eu vivo falando, gente, sentei pra conversar. É só que precisa resolver essa treta toda. Bota a Eshonai e o Dalinar pra conversar. Acho que a coisa mais legal desse primeiro, e dar esse choque também, é começar a aprender sobre as formas deles, né? De como eles enxergam isso, dessa relação que eles têm com os esprenos, da forma como eles cantam sentimentos, sabe? Sensações. Isso eu achei muito louco da primeira vez que eu li, sabe? De como é diferente essa construção de cultura deles. Explicação melhor aqui do que tá acontecendo com do que é, né? Essa versão dos Parchemanos. E o fato de que a Venli, que é a irmã dela, encontrou uma forma mais poderosa, que pode ser mais poderosa, que é a forma da tempestade. A forma tempestuosa, na verdade, eu acho. E aí eles precisam testar e a Esho vai ficar nervosa porque vai ser mais uma pra focar na guerra e não na paz, que é o que ela tá buscando. Depois a gente tem o ponto de vista que eu não sei falar, Im. É um sapateiro, ele tá em Iri e parece uma coisa muito simples, mas na verdade ele também está em contato com um espreno, ele também tá acessando ali os poderes dos manipuladores e ele acaba curando ali, mas aparece uma outra figura com uma espada fractal e acaba matando ele. Eu acho que essa é uma crescente aqui de que a gente tá vendo uma coisa muito isolada, mas que essas pessoas com poderes, elas estão surgindo em outros lugares também. Elas já existem atuando em outros lugares. Então não achar que a gente que só as pessoas que a gente tá vendo são as pessoas com que isso tá acontecendo, tá? E aí no Interlude 3 a gente volta a ter a Riz. A gente viu ela em O Caminho dos Reis, ela foi visitar a Shinovara, que ela tá com o Babska dela de novo, o Vesting, pra fazer uma transação ali em Rash, e tem todo aquele momento, né, em que a ilha, e aí tem toda uma explicação sobre as ilhas se mexerem, aí depois virem, na verdade não é uma ilha, é um animal. E aí ela vai lá e vai fazer a negociação e tá perdendo, e aí pede pra falar com o deus deles, que eles adoram, e aí dá toda uma treta. E ela acaba ganhando ali depois, no final, aquele bichinho misterioso. Eu estou aqui pra gente conversar sobre a segunda mera de Palavras de Radiância. Capítulo 4 até o capítulo 32, que inclusive é um capítulo, ó, pelo que, assim, eu acho que não tem como ler o capítulo 32 e não querer ler o capítulo 33 pra já saber que diabos aconteceu. Tá acontecendo várias coisas com Eshonai. Então vamos começar por ela, porque o interlúdio 4 é dela. Inclusive vai acontecer outras vezes também, né? Do primeiro e o último interlúdio, antes do início de cada parte, ser da lenda. E a gente recebe um monte de informações, assim, soltas nesse capítulo dela. Porque ela vai ver ali que alguns Parchenianos acabaram assumindo a forma opaca, que é equivalente aos Parchemanos. E eles estão esperando que os humanos cheguem, por isso eles querem ficar o mais inofensivos possíveis. Inclusive, eu acho que eu não comentei no SEB a nomenclatura deles, de como eles se chamam, né? Que são os ouvintes. Então, ouvintes é o nome deles, que eles se deram, e Parchendianos é o nome que os Aletianos deram pra eles. Ela também vai visitar a mãe dela, ela tem uma conversa ali muito interessante, essa conversa, que ela tá dizendo um monte de coisa que parece que não tá dizendo nada, mas se a gente conectar com outras coisas, ela tá dizendo um monte de coisa. É que ela fala sobre a última legião. Eu tô olhando pro lado, gente, porque minhas anotações estão aqui.
Ela fala sobre a última legião. Como tá, o texto é que as formas lhe foram forçadas. E no dia da tempestade, quando a legião fugiu, a única opção foi escolher a forma opaca e esquecer todas as outras formas. É por isso que eles estão tendo que buscar essas outras formas agora, né? Ela vai ter um encontrinho com o Adolin, que foi lá ajudar, né? Como quem não quer nada, num ataque de platô. E aí tromba com ela e ela pede pra falar com o Dalinar. Eu confesso, tá? Que eu gostaria de ter tido um ponto de vista o Dalinar recebendo essa informação e de como foi essa conversa como um todo. Porque o Dalinar, nessa segunda meta aqui, a gente tá vendo ele só pelos olhos de outras pessoas. Inclusive tem uma conversa, que eu já vou antecipar aqui, um próximo interlúdio. É muito engraçado, porque a gente sente que ele tá presente, mas o ponto de vista não é dele. E você fica, eu quero saber o que o Dalinar está pensando, não quero saber o que as outras pessoas estão pensando. Aí, com a abertura da segunda parte, a gente começa a ter as explicações das formas na abertura de cada capítulo. E não só isso. Esse fala sobre ser as estrofes da canção dos ouvintes, né? Então, uma estrofe vem depois da outra e os textos fragmentados são uma coisa só. Então, é sempre legal, depois que você chega no final, na última estrofe, você voltar e ler todas as estrofes, uma depois da outra, pra ver o que você pega daí. E tem várias mensagens legais escondidas nessas estrofes. Não tanto nas que explicam as formas, mas tem uma em específico que sim, mas tem algumas coisas ali nas outras mais pro final que são bem legais, então recomendo. Pra Shallan, ela pediu pra um grupo que por enquanto é os mercadores de escravos, né? Comerciantes, mestres comerciantes, não vamos errar que eles ficam nervosos. Os mestres comerciantes, e vai escalonando essa situação. Ela pede pra uma das jaulas ali das carroças virar tipo um cômodo, né, pra ela estudar, e aí ela tá tentando puxar algumas conversas com o padrão aqui também. Mas é muito legal, que é muito estranha, mas vai ir fazendo cada vez mais sentido conforme a gente for andando com o arco da Shallan, que é essa coisa do padrão ficar, as mentiras, as verdades, você mente, eu vim por causa da mentira, sabe? Esse rolê aí da Shallan vai ficando melhor. E tem uma coisa que é interessante aqui também, é que ela pergunta o nome do padrão, e o padrão fala que o nome dele é um número, que é muito difícil. Vai mexer ali no baú da Yasna, também vai encontrar o desenho que ela fez, vai ficar super emocionadinha. Ela também vai declarar, que talvez o óbvio, mas talvez não seja óbvio pra todo mundo, que o ataque que ela sofreu provavelmente veio do sangue espectros, né, que já estavam tentando matar a Yasna lá atrás, então não é uma grande novidade, por assim dizer. E aí eles vão ver que tem um grupo se aproximando, que é um grupo de soldados desertores, volta pro grupo, então, desses soldados e vai pedir ajuda. É um embate interessante, é novamente um momento onde ela se impõe ali, ela usa a manipulação dela pra aparentar algo, que inclusive eu acho que também foi algo que eu não comentei no primeiro videocast, que é o fato daquela projeção que ela cria, né, pra os caras irem atrás dela no navio. Ela tá ficando melhor nisso, manipulando melhor isso, e aí ela cria toda uma imagem ali pra ela. Incita ali, né, a honra desses soldados, e eles acabam indo ajudar o chefe dele. O que parecia ser o líder deles é o que ficou mais cri-cri ali. E aí eles acabam resolvendo a situação, e ela acaba meio que se posicionando enquanto a líder ali de todo o rolê. Começou a sua interação com a Tin. E aí aqui, a Tin chama ela e fala, sei que você tá contando uma historinha que não é bem assim. E aí ela faz uma leitura da Shallan. Ela tá se achando super esperta, mas na verdade não é a verdadeira leitura. E a Shallan começa a aprender com ela a arte ali da manipulação, da trapaça, de se disfarçar e tal. Inclusive, eu tinha esquecido o momento que ela e o Kaladin se encontram pela primeira vez e ela pede as botas dele. A hora que chegou nessa parte, não conseguia parar de rir. Ela falando, vão dizer que você abusou de mim. Eu não sei o que. O Kaladin, tá, garota. Tá, quer minhas botas que você quer? Eu te dou as botas. E ela ainda repara que a meia dele tá furada. Umas coisas que o padrão falou foram interessantes, tá? Ele fala, por exemplo, que os esprenos dele estão vindo. Entende sobre o conceito de simbiose dos esprenos com as pessoas. Então, ela ganha acesso à manipulação de fluxos, eles ganham acesso à sapiência. E a gente tem uma sequência também de menções a matar os esprenos aqui, tanto por menções do padrão, quanto por menções da Sil. Um flashback da Shallan, que é bem interessante, que vai mostrar o irmão dela, o Helaran, e o fato de que ele possuía uma espada fractal e tava tratando ali com o pai. O highlight desse ponto de vista da Shallan é o fato de que a gente tem o Gaz de novo. E o quanto é diferente ver este personagem interagindo com a Shallan do que a gente viu esse personagem interagindo com o Kaladin, né? Fica tipo... O Adolin fica chamando o Kaladin de carregadorzinho. Ele tá num ranço com o Cal.
num ranço, ele não esqueceu que o Cal deu ordens pra ele. Ele fica, mas por quê? Porque esses olhos escuros, porque esse carregador de pontos, porque eu não sei o que meu pai viu nele. Isso onde ele vai pro duelo, né? Porque o Dalinar liberou ele. E nesse duelo tem um momento bem legal, que ele começa a conversar com a espada dele, né? Ele fala que ele não nomeou ela porque ele acredita que ela pertenceu a outra pessoa antes e que essa pessoa deve ter dado um nome pra ela, então não seria certo porque não seria o nome correto ali. E que ele sente, né, que é uma coisa viva e que também ele entende que ele tá só usando aquilo de forma emprestada. Que quando ele morrer, aquela espada vai pertencer a outra pessoa. E aí ele vai lá, vence, consegue a espada fractal e dá a espada fractal para o Renarin. Renarin esse que no outro capítulo, no capítulo que ele encontra, que o Adolin encontra com a Eshonai, né, ele fica meio travado ali. E a gente vai falar um pouco mais sobre uma condição aqui que o Renarin tem, que ainda não foi amplamente discutido na história, mas ele fala que ele só travou, que ele não teve um ataque, que não foi isso dessa vez. Então ainda tem coisas aí pra gente descobrir um pouco mais. E aí falando nesse ganho de espada e da armadura que ele herdou do pai, a gente vai ter a entrada de um personagem aqui que é o Zahel. Ele vai ser o mestre espadachim que vai treinar o Renarin, mas também vai se oferecer pra treinar o Kaladin. E o Kaladin faz o quê? Diz não, né? Porque nunca é fácil, nunca ele pode aceitar ajuda, então, meu Deus. Basicamente do Cal, ele contou, né, pro Dalinar sobre o que aconteceu com a Maran. O Dalinar pede provas, ele não tem. O Kaladin também vai conversar com a Sil sobre vingança. A Sil também tá soltando várias perolinhas aqui, pequenas pílulas de conhecimento da Sil. Tem um momento que é bem triste, né, que o Shen vai conversar com o Kaladin, né, que ele é um parchemano. Ele pergunta se ele é um membro da Ponte 4 ou se ele é um escravo da Ponte 4. E aí o Cal fala que ele não pode entregar uma arma pra ele, sabe? Que é diferente dos outros que foram libertados ali, isso não acontece com ele, né? E aí ele fala, bom, então eu realmente sou um escravo, né? Sou um escravo da Ponte 4. É uma cena bem triste. E aí logo depois veio o aviso, então, da tentativa de assassinato do Elhokar, que é a tentativa falha, né? Eles vão lá investigar e descobrem que alguém propositadamente passou uma espada fractal ali, como quem não quer nada. Tem a cena do cavalo também. Na hora que eles aprendam a cavalgar. E o Kaladin em pânico com o cavalo. Finalmente, Suzette, o insincero, está entre nós novamente. Aí estava sentindo falta dele, estava sentindo saudades de Suzette, que o Kaladin farejou e ele ali sentiu uma coisa estranha na tempestade. Depois a Sil falou alguma coisa. E aí, pelo menos, conseguiu deixar todo mundo em alerta, né? Pra quando ele aparecesse, os dois entram com confronto. Gente, eu lembro que quando eu li essa cena pela primeira vez lá em Caixa Prego, eu estava surtando. Eu tava cagada de medo dessa cena. Sério, cagada de medo dessa cena, dessa interação desses dois personagens. Nossa, eu não gosto nem de pensar, já fico nervosa. Aí dessa vez eu fiquei de novo, só que um pouco menos. Eu tava, vai, Kaladin, faz alguma coisa. Isso é muito engraçado de releitura desses livros, porque eu reli Caminho 6 agora há pouco, tá? Mês passado eu reli. E a cena lá do final, mesmo que, tipo, já era a terceira, quarta vez que eu tava lendo aquela cena, de novo, eu fico, vai! Eu acho isso muito legal. É uma coisa que eu aprendi, assim, porque antes eu era muito relutante sobre reler livros. Eu aprendi que quando você relê livro bom, não tem perdas, só tem acertos. Especialmente esses do Brandon Sanderson, que estão sempre cheios de coisas pra gente redescobrir conforme a gente vai lendo, né? Então, essa cena é sensacional. E aí tá ele, o Dalinar e o Adolin. E aí eles estão tentando. O Suzette fala que não tá ali pelo rei, que tá ali pelo Dalinar. E aí o capítulo acaba com ele e o Kaladin caindo, né? Pelo buraco que ele tinha cortado ali. E aí fica aquela coisa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por isso que eu falei que não tinha como não querer ler o capítulo 33 imediatamente depois desse, porque esse capítulo é muito bom, um capítulo tenso, você fica, o que vai acontecer? Será que ele vai conseguir? Por exemplo, depois do que a gente viu acontecer no capítulo 7, é ainda mais nervoso, que você pensa que você pode perder outro personagem a qualquer momento, sabe? Então, gosto. E acho que é um bom momento, e é bom ter esse personagem de volta. 16, a Sil vai manifestar mais uma vez que ela tem uma grande aversão ali, né, às espadas fractais, ela chama de abominações, e fala que antes as fractais não eram abominações, e que os cavaleiros mudaram. E o Kaladin vai perguntar de onde é que vem, né, esses fractais, e ela vai ficar em silêncio. No mesmo capítulo, o Kaladin fala pra Sil não encorajar o Rocha, né, que ele fica achando que ela é um deus, e ela fala, eu sou um deus, pelo menos um pequeno pedacinho de um deus, mas eu sou. No capítulo 24, que é no ponto de vista da Shallan, o padrão vai falar que os esvaziadores têm os seus próprios esprenos. E aí ele fala, esprenos são poder despedaçado, poder dotado
estado de pensamento devido às percepções dos homens, honra, cultura e o outro. Que é o paralelo àquele trecho que eu mencionei pra você lá, a Yasna fala pra Shallan, né? Que ela fala, o Todo-Poderoso seria o equivalente de honra, daí a gente tem lá a figura feminina de cultura, e aí a gente tem uma outra figura que é nananana, e que às vezes é confundida com o pai da tempestade, né? E aqui de novo a gente tem a pontuação desses 3 nomes. A gente também teve a introdução da Janette, né? Que é a mestre de estábulos do Dalinar. Tivemos também um ponto de vista do Sadeas, né? Ou Sadeas, enfim, como você quiser chamar. Onde ele foi lá num ataque de platô, que ele nem era convidado. Ele foi lá e ele fala, né? De um dia... isso é legal. Ele fala de um dia que os Parshindianos tentaram se render. E ele simplesmente foi lá e matou todo mundo. Sadeas. E aí ele vai assistir o duelo do Adolin contra o Eranif. E aí ele fica ali conversando com a sua esposa e ele saca, né, o que o Adolin tá fazendo e tal. E é engraçado que ela fica chamando ele de Torol. Aberturas que eu acho que é legal dessa parte, que vale uma releitura, é a do capítulo 30, o Rubro da Natureza, a abertura. E no capítulo 32, que é o capítulo, o último capítulo, esse capítulo do confronto, quando o Kaladin tá sonhando ali, né, que ele fala que ele sonha ser a tempestade, ele tá conversando, né, com uma voz. Ele fala pra ele que ele vai matar a Sil, né, você vai matar a minha filha. E pede desculpas e já diz que ele tá vindo. A nossa terceira semana, que ia do capítulo 33 até o capítulo 47. Vamos começar com o Kaladin, porque eu acho que ele teve alguns momentos aqui, o coitado. Ele teve alguns momentos. A começar pelo resultado do embate dele com o Suzette. Eles caíram e o Suzette ficou sem entender o que estava acontecendo. Ele ficava, eu projetei você, eu projetei você, eu projetei você. Daí o Kaladin acaba se curando ali. O Kaladin conseguiu assustar o Suzette, deixou o Suzette nervoso, o Suzette foi embora. E aí quem é que tá doido das ideias? O Kaladin, porque agora ele quer aprender a lidar com espada fractal. E ele também quer aprender como é que esse cara tá caminhando pelas paredes, que negócio é esse. Então ele quer treinar aí. E aí ele vai bater lá na porta do Zahel pra pedir ajuda, e a gente tem aquela conversa muito engraçada dos dois. E também temos um triplex alugado na cabeça do menino Adolin. Nossa, o Adolin não consegue pensar em nada a não ser Kaladin. É muito engraçado, pelo menos até a Shallan chegar, né? Ele já ficou todo refesteladinho. O Adolin acha que viu, né, o Call sendo atingido pela espada fractal, então ele fica, será? Mas como é que ele apareceu? Boas, mas, né, a manga. Fica aquela coisa no ar ali, porque ele acha que viu, não sei o que viu. Que a gente falou do Zahel, tem um interlúdio dele, que é a hora que o Kaladin bate lá na porta dele. Ele fala que ficou esperando ouvir uma voz, mas que ele não ouve essa voz há muitos anos. Quem pegou essa, hein? Quem pegou essa? Conta aí embaixo nos comentários, mas dá um enterzinho aí pra não dar spoiler pra ninguém. A gente tem uma coisinha interessante aqui, que é o fato de que o Renarin vai querer fazer parte da Ponte 4. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, Palavras de Radiância, eu achei muito divertido isso. Porque o Renarin, a gente... pouco dele, assim, né? Pelo menos nesses primeiros livros, assim. Ele é o filho mais quieto. Em contraste dele com a Adolin, é, tipo, muito diferente um do outro. Viu sobre os ataques dele na parte 2, se eu não me engano. Mas é aqui, no cronograma 2, no caso, né? Mas é aqui que ele vai explicar pro Kaladin o que ele tem, né? Que ele sofre de epilepsia. 44. Tem interações dele com o Zahel. E aí é um treino, assim. Acho que uma coisa interessante de mencionar sobre esse personagem é quando ele tá sendo falas que as pessoas não entendem. E essas falas, elas normalmente envolvem cores. Agora eu não lembro se teve fruta também. Preste atenção, sempre que ele fala alguma coisa diferente, tá envolvendo algum desses elementos aí. Realmente a conversa, né, do Kaladin com o Moash confessa que ele teve envolvido, que existe todo um grupo de pessoas aqui, e conta, né, que o rei, o Elhokar, no momento em que o Gavilar ainda tava vivo, né, quando ele sai pra viajar, o Elhokar fica no comando do reino e acaba emitindo ali uma ordem pra prender os avós dele, que acabam morrendo presos. E aí, por isso, o Moash tá envolvido nessa situação. E aí a gente tem o capítulo 46, que é o capítulo dos patriotas. Veja só. Veja só. O Rocha contando um pouco da história do povo dele. E todo esse trecho da história do Rocha esconde várias pequenas dicas pra coisas. Que é muito legal, tá? Parece uma história completamente aleatória, mas é muito legal. E o Kaladin fica, inclusive, insistindo que é por causa desse local que ele nadou, né? Que ele consegue ver a Sil e os esprenos, mas o Rocha fica desconversando. Ele fala ter visto um deus. Descreve, né? Essa figura que conversou com ele e zombou dele. Aí vamos pro
ponto de vista da Shallan, porque o primeiro capítulo dela aqui nessa parte também é muito bom. É a conversa da Tin com alguém da Telepena. E aí a gente tem toda a revelação ali de que a Tin, na verdade, fazia parte do bando que acabou matando a Yasna, que os sangue espectros ali, né, são os benfeitores. E aí acaba também escrevendo a Shallan, e aí vira uma confusão das duas, começam a brigar. Ela vai tentar matar a Shallan vai invocar sua espada fractal, e os soldados desertores, né, vão aparecer ali, vão ver ela, né, inclusive vão questionar ela, olha, você podia ter usado isso pra resolver todos os problemas anteriormente, não sei por que você não fez. Duas coisas que são legais desse capítulo é que, aparentemente, os sangue espectros descobriram as informações sobre Richiru, e que eles pedem pra marcar um encontro, e a Shallan, enquanto Tin, responde que sim. Aí temos a entrada dela no acampamento de guerra. Essa parte toda eu acho muito legal, porque acho que tudo que mostra da Shallan mostra essa busca, né, por informações. Só que todas as informações que ela tem são informações de coisas sobre esse mundo, né? Mas aí a gente entra num território que era mais conhecido pela Yasna, que é essa corte. Então eu acho muito legal essa cena dela olhando pras pessoas e tentando identificar e tentando lembrar de todas as coisas que a Yasna falou sobre cada um deles, né? Então são coisas que ela tem esse conhecimento. E de toda a percepção dela de quanto o jogo ali, esse jogo da guerra mudou. E que as coisas não são mais como ela pensava, né? E toda a maquinação ali dela que ela chega, ela precisa, né, falar o que aconteceu. A Dolin chega e os dois ficam conversando e ela, ai, como seu cabelo é bonito. A menina perdeu todos os neurônios que ela tinha na frente da Dolin. Achei muito engraçado. Completamente isolado. Daí o Dalinar fica tipo, ih. Que ela ficar na casa lá do Sebaião é legal, né? Porque vai distanciar. Eu gosto muito dessa cena onde ela, tipo, joga verde e colhe maduro com ele. É uma eficácia Yasna, mas ao mesmo tempo é um método Tin, né? Então ela tá combinando, né? Ela já passou a combinar muito bem ali os expertises que ela tá tirando das pessoas que estão cruzando o caminho dela. Então a gente já tem uma evolução melhor. Um outro capítulo que eu gostei bastante foi o capítulo 40. É quando o Sebarial, ele explica pra ela sobre o que ele tá fazendo ali, né? Que todo mundo acha que ele é um bobão, a própria perspectiva da Yasna é essa. A próxima coisa da Shallan é que ela recebe ali a comunicação da pessoa lá que tá falando com ela por telepena, né, que tá em Tashik. É bom porque o padrão, ele percebe um padrão, então ele vê que tem um código ali de resposta, poderia ter estragado tudo. Ela encontra lá um homem que ela já viu antes, né, que ela diz já ter visto antes, o que é curioso. A gente é introduzido ao, nunca sei falar o nome dele, Brace. Pedir algo relacionado ao Amaran a ela, né? Ele diz que tem algo que tá escondendo, que ele pode estar escondendo dentro ali da casa dele, da mansão dele, e pede pra ela ir dar uma olhadinha. A gente tem a menção ao símbolo, né, de que o cara usa ali no sinete. Não é pra ela machucar o Amaran. A vida do Amaran pertence a outra pessoa. O controle de iluminação dela, né, e essa coisa de desenhar para projetar, uma das conclusões que ela chega no final desse capítulo 43, é criar uma aparência nova, né, pra se disfarçar ali. Ela tá aprendendo a melhorar isso, mas como é que ela vai fazer isso? Essa vida dupla de Shallan. E aí esse rolê de desenhar para projetar, e exatamente descrito dessa forma, me lembrou aí uma outra história. Acho que quem já leu essa outra história vai saber do que eu tô falando, mas eu não vou verbalizar aqui pra não, né? Quando eu reli o Caminho dos Reis agora, né, tendo lido essa outra história, eu fiquei pensando porque em O Caminho dos Reis a gente tem várias menções a um personagem que gosta de mexer com pedras. Nesse livro a gente teve também essa menção, conversa que o Dalinar tem. Quando o Dalinar vai dar o discurso dele lá na reunião que a Shallan tá assistindo, ele faz um discurso sobre empileirar pedras. Daí eu fico pensando alguns pensamentos pensantes. Acho que o último capítulo que a gente leu dela, 47, né? Ela tá intrigada ali com o Richiru. E eles falam sobre simetria, né? Que não se pode simplesmente fingir que uma palavra é simétrica quando não é, porque ela fala ali sobre os nomes. E ela tá tentando descobrir a localização. E tem uma parte boa que ela fala assim, questiona se essa cidade se fala que não tá nas planícies quebradas, mas talvez o caminho esteja. E se está, como acessar uma cidade sem usar caminhos. Mas vamos falar sobre os interlúdios, eu já falei. A gente teve 2 interlúdios da Eshonai. O primeiro, que é o I5, é ela então adquirindo a forma tempestuosa. E a gente vê o quê? O espreno de luz vermelha. Já tivemos muitas menções. Esse espreno que vai se unir ali com ela pra criar essa forma. E aí ela não quer, porque ela percebe que não é legal. No I8, ela aparece, né? Ela sai da tempestade, ela tá na forma, ela tá mais forte, mais ágil, voltou a ter cabelo, os olhos dela estão vermelhos. E algo realmente mudou nela, né? Porque a gente tava vendo a personagem querer marcar um encontro para falar a paz, e agora a gente tá vendo a personagem falando pra eles que se mais deles entrarem ali, eles vão ter condições de ir relutante, né, em assumir outra forma de guerra. E agora a gente vê ela falando pra eles que se mais deles entrarem na tempestade e conseguirem adquirir a forma tempestuosa, eles talvez consigam uma forma de controlar essas tormentas e mandar isso pra cima dos inimigos dela. Então, eu tô comentar é o do Town, que é o
nosso amiguinho lá que apareceu pelo O Caminho dos Reis. Tem uma menção ao Riso. A gente tá vendo esse capítulo meio que do ponto de vista ali do Elhokar, né? Ele que tá fazendo comentários, mas parece que o Dalinar tá junto com ele. Eu fiquei muito em dúvida, porque eu acho que a reação do Elhokar e a relação do Dalinar ao que o Tywin tá falando são muito diferentes. E a gente tá tendo ênfase no Elhokar aqui. Eu não queria ter ênfase no Elhokar, eu queria ter ênfase no Dalinar. Mesma coisa que eu falei no negócio passado. Eu acho que algumas coisas, algumas conversas, eu queria estar muito vendo do ponto de vista do Dalinar, porque eu acho que ele tem mais a acrescentar, mas eu não estou vendo. Eu tô vendo pelo ponto de vista de outras pessoas, eu não tô vendo a reação desse personagem, né? Então isso me deixa um pouco frustrada. Mas é isso. Eu quero saber se vocês identificaram o Hoyt dando voltinhas aqui. Ele apareceu aqui em alguns momentos, né? Disfarçado, mas acho que não tão disfarçado mais. Mas ele andou visitando uns personagens que a gente tá vendo agora, só que no passado, e fazendo umas perguntas, fazendo umas interações, tipo, por que o Hoyt estava cercando esses personagens? O que ele sabe que a gente não sabe? Me conte. Agora, gente, a nossa próxima meta, a meta de número 4, é do capítulo 48 ao capítulo 62. Os meus 2 capítulos favoritos de Palavras de Radiância estão nessa parte, que é o 56 e o 57. Mas vamos começar com a Dona Shallan. A gente tem um encontro dela com a Dolin, onde ela pergunta pro Dolin como que ele faz pra fazer cocô usando a armadura fractal. Olha, Shallan, muito obrigada pelo humor e piadas, tá? Dessa parte. E aí, no meio das babaquices dessa conversa, ela também vai acabar abrindo um pouquinho sobre a questão da preocupação dela, né, com os parche-indianos. A Dolin fica meio assim, né? Fala pra ela, você não fica saindo falando isso aí por aí, porque senão pode dar problema. A gente vê também a Shallan invadindo a casa do Amaran, e lá ela vai encontrar algumas coisas, né? Ela encontra alguns mapas que ela vai fazer cópias ali, ela fica confusa sobre a natureza daquelas informações, e no final ela acaba tendo um tete-a-tete com o próprio Amaran, acaba invocando a espada. E aí ela vai reconhecer enquanto a espada do irmão. Vai se solidificar na cabeça da Shallan, que foi o Amaran, então, que matou o irmão dela. Ele possui a espada fractal dele, mas a gente sabe que não foi o Amaran. E vai se criando um clima que pressupõe aqui confusão no futuro. Tem um capítulo dela que é bem legal, que é quando ela vai encontrar, né, os Sangue Spectros, que ela vai levar os mapas. E aí depois que acaba a situação, né, porque eles acaba a reunião, eles descobrem que na verdade a Tin tá morta, né, e ela tá ali, fica escondida e ouve alguns pedaços de conversa. A gente tem a menção ao Restares, que é um nome que a gente vai ouvir linkado a outro personagem também. Velho que semeia o caos. E aí, quando ela vai voltar, né, ela percebe que a carruagem dela foi queimada. Então, na verdade, eles estavam meio que tentando matar ela ali. Que essa oferta de paz que ela recebeu não era bem assim. A gente tem um encontro dela com o Riso, e é muito bonitinho, né? Ela abraça ele, e ele fica tipo, o que tá acontecendo? Todo mundo fica, o que tá acontecendo? E vai reforçar, né, que ele tem muitos nomes. E aí a Shallan vai plantar na cabeça da Dolin aqui a ideia de milhões. Que é que se ele vencer uma luta, né, um duelo de forma impecável, assim, que surpreenda todo mundo, ele vai, o rei talvez ofereça pra ele uma dádiva, né, eles combinam ali. E aí ele pode desafiar os Sadias. Só que isso aí vai tudo por um outro lugar, né? Porque o Adolin, cabeça de pamonha, ele vai lá que ele luta com quantos? E aí foi muito engraçado, porque quando eu li essa parte, eu tinha entendido que eu tinha entendido o que realmente aconteceu, né? Tipo, eu luto com quantos você quiser. E aí depois ele fala, não, vai ser o Adolin contra 2, vai ser eu contra 2. E aí eu fiquei, ué, mas não foi isso que eu tinha entendido. Eu achei que você ia lutar com quantos ele quisesse. Daí quando aparece, só o Adolin fica surpreso, né? E aí o Dalinar vai aparecer com o Amaran e vai contar, né, que refundou ali os Cavaleiros Radiantes, e o Amaran é o líder. Tanta pessoa no mundo vai escolher, o Dalinar vai escolher justo o cara. Tem uma parte que eu acho que é legal, que é que o Cal pergunta para Syl se é possível forjar uma espada sem a mácula das promessas quebradas. E a Syl fala que sim, mas evita ali o assunto e segue o baile. A conversa que ele tem com o Riso também, enquanto ele tá de condutor, né? O Riso fala que o Riso faz uma piada sobre o Kaladin voando pra cima dele. E aí o Kaladin fica, você sabe? Daí o Riso fala, eu sei de muitas coisas, né? E lá quando eles se encontraram pela primeira vez de Caminho de Seis, também é assim, né? Ele fala, faz um comentário, o Kaladin fica, você já sabe sobre tudo. E vamos para o duelo, né? Então o que acontece? O Adolin chega lá e percebe que ele tá enrascado. Na verdade, ao invés de 2, que era o que ele tava esperando, ele aparece em 4. E aí ele vai tentar desistir ali, mas tá todo um circo armado, a juíza tá comprada, ninguém quer ajudar, não deixam, né? O Elhokar fala que não vai deixar o Dalinar ir, o Dalinar vai pedir ajuda ali, ninguém vai deixar, vai virar uma confusão
confusão, a Adolin tá tomando um pau na arena. E aí ele vai fazer a pergunta de milhões aqui. Que é, onde está honra? Aí o Kaladin vai dizer que honra está morta. Mas que ele vai tentar dar um jeito. Essa cena é ótima. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu tive um pequeno surto. E dessa vez de novo, que eu tava doida pra... Eu ia lendo esse livro e eu pensava, nossa, tô louca pra reler essa cena, tô louca pra reler essa cena, tô louca pra reler essa cena. E aí finalmente chegou nessa cena e eu fiquei muito feliz, porque eu adoro essa cena. Os meus 2 capítulos favoritos de Palavras de Radiância são esses 2. O ponto aqui é que quando a treta começa, o Adolin fica ouvindo a voz do Zael por cima da multidão, né, dando instruções ali pra ele. O Renarin também vai entrar aqui na arena, né, pra ajudar. Não vai ser de muito serventia. A Lan, né, que tá na arquibancada, vai mandar o padrão ir lá perturbar o cara que tá, inclusive, lutando contra o Renarin, né? E a Sil vai perceber o padrão. Ela vai perceber o padrão na arena. Luta vai, luta vem. Eu adoro essa cena porque parece que não vai dar certo nunca. Parece que eles vão perder muito. Parece que todo mundo vai morrer. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente sabe que não. Mas ainda assim, a gente fica com medo. Então eu gosto muito dessa sequência, eu gosto muito, né? Eles acabam bolando um plano ali de quem ataca quem, né? Como disfarçar. Aí tem um momento que o Kaladin tá lutando com o Release, e ele apara a espada, meio que repetindo o que o Dalinar tinha feito lá atrás, né? Na luta com o Suzette. Um gritedo ali quando ele toca a espada, que também é ouvido pelo Release. E aí ele fica desnorteado, eles vencendo esse duelo e o caos que se instaura depois. Porque aí o rei vai dar a dádiva, o Adolin vai pedir pra estar com Sadias, mas aí o Kaladin vai dizer, eu também tenho direito. E aí vai jogar o rolê do Amaran. Só que na visão ali deles, né, o que o Kaladin tá fazendo é um desrespeito. Então eles mandam prender o Kaladin. E aí o Kaladin vai parar de novo numa cela por causa do Amaran. Quem ficou em completo pânico com toda essa situação, mesmo por causa do Kaladin tendo ganhado, distraído as coisas, foi o Sadias, né? E aí ele manda a sua adorável esposa, que é uma flor de pessoa, acionar aí os assassinos e mover os planos, enfim. Aí na prisão, o Rizzo vai pegar uma visita pro Kaladin, vai ter aquela coisa da contação de histórias de novo. Várias das interações do Cal com o Rizzo na verdade, eu acho que todas as interações do Cal com o Rizzo diretamente nesse livro são throwbacks, são repetições de coisas que aconteceram no Caminho dos Reis. A Linara vai lá visitar ele também e fala que tá tentando resolver, que vai dar tudo certo, mas acaba dropando ali um negócio, uma informação de meio que joga a última pá de terra, que conta que a pessoa por trás de todo o rolê que levou à morte dos avós do Moash, na verdade, foi o Roshoni, que a punição dele foi ter sido mandado pra um lugar onde ele não ia mais, né, causar impacto. Só que, na verdade, ele vai parar na vila do Kaladin. E ele causa, sim, impacto, porque é por causa dele que o Chen vai parar na guerra, né? E que toda essa espiral de coisas acontecendo aqui com o Kaladin começa. Por causa dessa conversa, o Cal acaba tomando a decisão de que ele dá o aval ali pro Moash. Só que isso vai contra todas as conversas que ele tá tendo com a Sil. O de 9 é da Lift. E a gente vê ela, então, ela é uma menina de 13 anos que tá sempre com fome. Ela tem um espreno, que ela chama de esvaziador. E ela tá ali no meio de um roubo. Ela tá em Azir. E no meio da eleição ali do novo primeiro, porque o assassino de branco já matou 2, aquela coisa toda, tem um cara atrás dela, um cara que a gente já viu aqui. Algumas coisas legais. Primeiro, o uso da palavra lazarenta, que eu adorei. E eles conversam sobre investidura e o reino cognitivo aqui. E o fato de que a Lift consegue usar esse poder dela, que ela chama de genialidade, pra converter de alguma forma. E ela consegue converter comida em luz da tempestade. Faz ali a conversão dela e é por isso que ela tá sempre com fome. Ela usa a genialidade dela e gasta as reservas de energia, transformando em luz da tempestade. Aí, caso você não saiba, a Lift, ela é a protagonista de Ed Dancer. É a novela que é recomendado ler entre Palavras de Radiância e Oathbringer. E que também está em Arcanum Unbounded, que a dona Trama tem os direitos. Então, a gente tá nessa expectativa aí. Tá, então aqui a gente vai ter mais uma história dela. E se vocês repararam, ela teve um interlúdio maior também. Aí, eu me dei por conta que eu não tinha falado pra vocês que num dos interlúdios passados, a gente viu a... nunca sei falar o nome dela. Reese, que é a menina lá que a gente já tinha visto em O Caminho dos Reis, né, que acaba ganhando o Lark, final lá, que tá nas Ilhas Hash e tal. Ela é a protagonista de Downshard. Inclusive, tem aqui na capa, né, uma emulação.
Esse aqui é a história que é recomendado a gente ler entre Oathbringer e Rhythm of War, tá? Então, só pra conectar aqui, essas novelas aqui são expansões de histórias de personagens que a gente vê nos interlúdios dos livros. A outra nota que eu queria fazer pra vocês, antes de eu falar dos outros interlúdios, é que na parte 4 que a gente entra, tá? Depois desses interlúdios, as aberturas de capítulo são uma carta. E essa carta é a resposta da carta que a gente teve em O Caminho dos Reis. Então, em uma das partes de O Caminho dos Reis, a gente tinha uma carta. Estava fragmentada ali nas aberturas do capítulo. Aqui, em Palavras de Radiância, na abertura desses capítulos, a gente tem a resposta dessa carta. Tá? Daí, pra finalizar, os outros dois interlúdios que a gente tem aqui, um é do Suzette. Ele tá ali no topo de uma torre, tá pensando na vida e tá se questionando se o Chamanato, né, que é esse grupo lá de Shinovar, se eles não erraram em nomear ele um insincero, cumpria sua penalidade aí por ter profanado isso, né? E que se ele tá certo e eles estão errados, né, que na verdade ele tá matando o tempo todo a troco de nada. Bom, e a gente já sabe essa resposta, né? Porque a gente já tem um outro ponto de vista da história, então a gente já sabe essa resposta. O interlúdio 11, que é o interlúdio da Eshonai, e a gente vê ela agindo como uma tirana, que ela tá desafiando os 5, ela tá fazendo uma segregação ali dentro da própria... dentre os ouvintes, né? Contraste muito interessante da Eshonai que a gente vê nesse livro no começo, que tava querendo pacificar. A mudança dela pra essa forma tempestuosa e o contato dela com esses esprenos, essa outra força de influência que tá chegando aqui nesse livro, mostra qual é o tipo de caminho, né, que essa outra força tá querendo implantar aqui nessas pessoas. Mas aqui a gente vai falar sobre os capítulos 63 ao 76. Eu falei pra vocês que no último videocast que tinha os meus capítulos favoritos. Nesse aqui tem os meus diálogos favoritos. E os meus diálogos favoritos são a Shallan e o Kaladin lá nos abismos, quando eles estão tentando escapar. Pra mim são os diálogos mais legais. Eu já vou começar falando sobre isso. Eu acho que eles conseguem fazer uma leitura muito boa um do outro, mesmo estando às vezes completamente equivocados sobre o que eles estão falando, né? Porque eles meio que refletem um no outro que eles gostaram, como eles gostariam de ver as coisas, né? E aí o fato de que eles acabam conseguindo conversar e pela primeira vez os dois se abrem, e a escolha de ser o outro, né, com quem eles estão se abrindo, eu gosto muito dessa parte. Por mais que existam todas as dúvidas e eles sejam de universos completamente diferentes, eles conseguem encontrar confiança pra ter uma troca ali honesta, que querendo ou não, daquela forma, nenhum deles teve com nenhum outro personagem, sabe? Eu acho legal e vai reforçando esse vínculo de grupo, né, que vai se formando nesse livro. Mas vamos dar alguns passos pra trás e vamos começar pelo capítulo 64. O Kaladin ainda tá preso, né? A outra parte acaba com ele decidindo que ele acha que o Elhokar precisa morrer mesmo. A Sil tá falando bastante sobre essa escuridão nele, né? Tem a Shallan com a Yacho, não sei pronunciar o nome dessa querida, aquela mulher de máscara, né, que desde que ela encontrou o Sangue Spectros, ela sempre nota ela. Elas vão lá então, e a Shallan acaba conseguindo falar com o Tawny. Tem um pequeno surto quando vê ela usando a luz da tempestade. Quando ela tá lá, o Amaran aparece. E o Amaran começa a conversar com o Tawny sobre as espadas de honra. Ele fala que... porque aparentemente ele falou alguma coisa que alguém reportou pro Amaran. O Amaran quer saber onde é que estão essas espadas. E aí a Shallan acaba ouvindo tudo. E aí todo esse arco acaba depois com ela recebendo uma mensagem, né? Porque ela repassa as informações, recebendo uma mensagem de que ela foi oficialmente aceita ali no Sangue Spectros, desde que ela faça a tatuagem ali do símbolo deles. Lembrando que da última interação deles tinham mandado matar ela, né? Então assim, é uma organização bem saudável pra se fazer parte. Mas uma coisa que eu acho que é legal falar é pra vocês prestarem bastante atenção neles, tá? Porque essa galera, ela não influencia somente em Roshar. É uma galera que toca o terror na cosminha de forma geral. Então fiquem atentos a esse povo. Inclusive vai ter uma história aí pra frente, vai ser bem focada neles, eu acho. Então atentos às informações. O capítulo 66 também eu gosto muito, que é o capítulo que o Kaladin é libertado, e aí ele descobre que o Adolin tinha se trancado numa cela e tava esse tempo todo preso também. A amizade dos dois eu acho muito legal também, porque eles vêm de uma posição de um ficar assim pro outro, e aí eles vão se bicando, e não é uma coisa assim de total compreensão, mas eles compartilham alguns objetivos, né? E o próprio Kaladin admite que o Adolin é uma pessoa má, né? Então eu acho muito legal essa amizade dos dois. Eu gosto muito. Eles saem dali direto pro Adolin querer dar uma das fractais pro Kaladin, né? Porque no final de contas eles venceram lá e eles ganharam todas as fractais. E aí o Kaladin nega, tem um tete-a-tete ali, né? Ele acaba explicando pro Adolin que lá é por descaso, ele só não quer ter nada a ver com isso. E ele dá pro Moab.
relaxe. Ai, as decisões que o Kaladin toma, né? Nem sempre as melhores. Vai se criando um clima terrível, né? Mais um clima terrível. A previsão de tempestades hoje. As temperaturas durante o dia estarão em torno de 27 graus. Temperaturas noturnas. Conversa que o Adolin tem com o Kaladin, né? O Kaladin fala que ele não quer que a vida dele mude, ele ser olhos claros, e sim que ele quer que a vida das pessoas como ele, né, que são olhos escuros, mude de forma geral. Que esse é um diálogo que a gente vai vendo aumentar aqui ao longo da história. E as coisas mudando, né? Ver essa logística de olhos claros e olhos escuros mudando, mas não porque os olhos escuros têm que ascender a olhos claros, mas sim porque eles deveriam ter melhores direitos, porque é ridículo simplesmente você ser olho claro e isso te dá mais benefícios da vida, né? E temos o Kaladin aqui, nosso político de esquerda, tá? Lados da Guerra das Tempestades. Aí no capítulo 67, a gente tem uma interação do Dalinar. Tem um momento onde ele tá conversando com a Navani, ela pergunta sobre a esposa, né? E a gente tem essa lembrança, né, novamente, de que o Dalinar, ele não se lembra da esposa, ele não lembra nem o nome dela, que foi uma troca que ele fez aí com a Guardiã da Noite, que também vai ser enfatizada de novo nos interludes que a gente vai conversar mais pra frente. E aí o Dalinar entra numa conversa com o Riso, vai perguntar pra ele se ele é um tirano, e o Riso vai confirmar que sim. Aí o Dalinar vai perguntar pra ele se ele é um arauto, um cavaleiro radiante, e o Royd vai falar, não, eu não sou. Lembrando, né, gente, que o Riso é o Royd. O Riso é o Royd, que às vezes eu chamo de Royd, às vezes eu chamo de Riso. Ele tá tentando ajudar, né? Ele vai tentar ajudar da melhor forma possível, mas que os objetivos dos dois não estão totalmente alinhados. Ele fala, se ele tiver que ver o mundo ruir e arder pra conseguir o que ele precisa, ele assim fará. Que ele precisa ir pra que o pai do ódio não o encontre. Porque ele não pode arriscar, ou ele se tornará um nada com a alma em pedaços. Então, ele também tá fugindo de alguma coisa, que ele também tá tentando se esconder. E essa coisa pode machucar o Royd. E isso por si só já deveria deixar a gente preocupado. Eles vão sair naquela ação ali, que é pra Shallan vir encontrar o bicho e tal. Ela tá indo desenhando. A Sil fala pro Kaladin que é pra ele encontrar as palavras logo. O Cal acaba percebendo que o cara que ele tá vendo ali, ele viu no acampamento dos Sadias, né? E aí ele percebe que eles estão sob ataque e aí faz com que eles caiam lá no abismo. Uma coisa que eu notei é que fala assim, todo mundo aqui tem uma marca no rosto. Todo mundo tem. Aí umas é em formato de lua crescente, outras é em formato de não sei o quê. Mas esse cara aqui também tinha uma marquinha lá e foi isso que chamou a atenção do Kaladin pra ele memorizar o cara. Aí os dois no abismo, como eu falei pra vocês, eu gosto muito dos diálogos que eles têm e dessa coisa de que o Kaladin fica achando que foi ele que salvou a Shallan, só que na verdade foi a Shallan que ajudou ele, porque a Sil deu no pé e falou, não vou te ajudar enquanto você tá nessa vibe aí, escuridão, depressão. São da Shallan porque ela começa a desenhar um mapa e ela percebe que na verdade as estruturas são estruturas, elas refletem, né, as formas, que os platôs são iguais, só que invertidos na distribuição. Ela fica pensando o que poderia ter causado, então, aquilo, né? O que fez com que aquela estrutura ali colidisse, já que houve ali uma cidade antes. Eles vão se ver encurralados por um demônio do abismo. Aí a Shallan vai invocar a sua espada fractal como quem não quer nada e vai dizer, Kaladin, toma aqui. Porque ele já ia se sacrificar, né? E ele fica, garota, do dia que você tirou isso? Eu adoro. Maiores sinais de que alguma coisa tá muito errada é que ele toca na espada e ele não ouve a Sil. E no meio disso, a gente tem alguns flashbacks da Shallan. Mas o mais importante é o do capítulo 73, que é quando a gente tem a cena da morte do pai dela, né? Que a gente descobre que ele matou a madrasta, a Paulada. A Shallan, na verdade, o envenenou, mas isso não foi o suficiente, que no final ela teve que sufocar ele, né? Com o cordão dela. Então é uma cena bem pesada. No capítulo seguinte, a gente tem, então, um momento de confissão ali, né? Que o Kaladin conta tudo o que aconteceu com ele. Ela conta tudo o que aconteceu, chegando a uma conclusão, né? Que, na verdade, ele teve uma coisa que foi muito importante pra ele, que foi o amor dos pais, que foi algo que a Shallan não teve. E aí ele também percebe a história do irmão da Shallan. Ele já entendeu, a gente já entendeu, falta a Shallan entender. Ambos também vão ter visões, né, do pai da tempestade. Depois disso, o Cal vai se dar por conta, né, que ela é uma manipuladora de fluxos, vai cair a ficha do gato. Em torno deles, o Dalinar tá completamente incrédulo. E ele, inclusive, pergunta, né, pro Kaladin se o Kaladin é a pessoa que ele tava procurando. E aí o Kaladin fala, agora eu não sou mais, né, porque ele não tá acessando mais os poderes dele, então ele não é mais essa pessoa. Esse capítulo, eu diria que é o 75, eu diria que o meu highlight fica pra uma conversa do padrão com a Shallan, onde ele fala que os esprenos antigos, eles não existem mais, e sobre toda essa coisa deles existirem sem esse acesso à ciência e tal, e que muitos dos povos deles morreram, e que aquele que ela chama de pai da tempestade sobreviveu, e que o resto foi morto no evento chamado de traição.
intenção, que independente do que acontecer, ele acredita que ela vai trair os votos, sim, mas que ele abriu mão de muita coisa pra estar ali vivendo aquele momento. E também reforça que a Shallan já disse as palavras dela há muito tempo atrás, né? Mas é um daqueles casos onde é um dos momentos onde ela não quer se lembrar, né, do que aconteceu. E aí fica aquela coisa que o Dalinar quer, porque quando eles chegaram, né, a Navani resolveu virar a mãe Navani de novo aqui, abraçou a Shallan, ela não quer que o Dalinar leve a Shallan, mas a Shallan quer ir. Então eles fazem ali um acordo e o que a Shallan pede pra ir é que eles deixem os Parchemanos pra trás. A gente tem 3 interludes, mas eu vou falar sobre o último capítulo, que é o 76, antes da gente falar deles. O momento que tá juntando as tropas, né? E aí aparece o Sebariel e o Aladar. O Dalinar não tava esperando. O Dalinar leva o Amaran, é o Kaladin, pede pra pedir desculpas. E aí o Kaladin acha que é ele pedir desculpas, mas na verdade o Dalinar tá falando pro Amaran e o Dalinar descobriu, né, a verdade sobre o Amaran. Ele botou espiões, né, e descobriu toda essa coisa do Amaran tá indo visitar o Tawny, dele tá atrás das espadas de honra, inclusive a espada lá de honra e tá com o Dalinar agora. Aí ele meio que expõe ali e o Kaladin fica todo felizinho. Eu acho que essa interação vai colocar as coisas um pouco em perspectiva pra ele aqui, porque ele tava indo por um caminho bem sombrio, né? Ele achou que ele ia mais confiar no Dalinar. Daí, gente, eu achei os interludes muito bons. 12 e o 14 são excelentes. O 13 é mais ou menos. O 12 a gente vai ter Kholinar, que é onde tá a rainha, né? Essa rainha que tá todo mundo espionando. E aí, inclusive, a gente tem a chegada lá da Pai, tá chegando pra ser uma fervorosa, e ela começa a questionar, né, o que tá acontecendo ali, né? Dá pra ver que a cidade tá completamente jogada, que a rainha só quer se divertir, e as pessoas estão passando fome. Lembrando que essa é a capital de Aletkar. E aí o Lan vai dizer que, ao invés dela questionar, que ela seja um exemplo, tiro vai sair pela culatra, porque ela vai passar a noite toda desenhando, né, no chão ali, e isso o que ela desenhou é uma grande ofensa pra rainha. Vão executar ela e o povo vai se levantar. Então começou uma série de motins aqui na capital aletiana, e isso não é bom para os nossos personagens que estão lá nas planícies quebradas. Aí o 13, um papel a desempenhar, é da Eshonai, rolando um atrito dela ali com a Venli, e ela acha que tem alguma coisa errada, né? Ela acha que a Venli tá escondendo algo dela, mas vai ficar pra uma próxima, porque eu acho que a gente não tem mais interlúdios da Eshonai. Daí a gente vai entrar pra um dos que é um dos melhores interlúdios aqui em termos de coisas pra pegar, assim, que é o interlúdio do Taravaja. Gente, ele fala muitas coisas nesse interlúdio. Primeiro, toda a questão dos testes, né, que são realizados ali todo dia pra medir como tá a inteligência dele. E o fato de que todas as coisas que ele tá fazendo fazem parte de um plano grandioso que ele escreveu num dia em que a inteligência dele tava num nível que nunca mais vai acontecer, que ele tá seguindo esse plano. Esse plano ele chama de diagrama. Espero que vocês tenham reparado que na parte 5, as aberturas de capítulos são dos diagramas desse plano aí do Taravaja. Menção aqui a Guardiã da Noite. Ele fala dessa coisa de essa instabilidade mental dele, de cada dia ele tá assim, ser resultado de uma interação com ela. Assim como o Dalinar fez uma troca lá, o Taravajan também teve essa interação com essa figura. Ele fala sobre a euforia. Foi mais enfatizado também no Caminho dos Reis. Aqui foi deixado de lado, porque a gente não tá vendo eles lutando em platô e tal. E aí ele vai mencionar o Nergal. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas se vocês quiserem, vocês podem me chamar a atenção na live a respeito desse assunto. Chega ali, ele fala que lutou com um manipulador de fluxos. O Taravajan imediatamente pensa na Jasna, mas aí o Suzette fala, não, foi um homem. Ele fala pro Suzette, ó, você volta, você cumpre o que eu pedi pra você fazer, que foi matar o Dalinar, você não cumpriu. Você fica longe desse manipulador de fluxos, porque o Taravajan não sabe que é o Kaladin, mas ele bota, né, a galera ali pra descobrir quem é. Baseado, inclusive, numa profecia, né, que é, eles virão, você não pode impedir seus votos. Procure aqueles que sobreviveram quando não deveriam. Esse padrão será sua pista. Então ele manda encontrar alguém que tenha sobrevivido a algo que não deveria ter sobrevivido. E aí ele fala sobre uma das espadas de honra ter desaparecido e fala que o povo do Suzette é cheio de segredos, então aparentemente as espadas estão em Shinovar. Que espadas são essas, caso vocês não tenham feito a conexão? São as espadas que os arautos fincaram lá no primeiro capítulo de O Caminho dos Reis, tá? 9 arautos fincaram suas espadas. 10º é o que foi sofrer por tudo, que é supostamente o Tawny, tá aqui. Só que aí eu quero saber se vocês fizeram a matemática de espadas, porque ele fala sobre 7 espadas, mas são 9, né? 9 mais a do arauto que eles deixaram pra trás. Em teoria, o Suzette tem uma, então deveriam ter 8. Quem tem a outra espada? A gente já viu essa pessoa e essa espada circulando por aí. E aí tem todo aquele arco do rei de Jaquevet, ele toma o trono e tal, e aí ele menciona o Gavilar, ele fala que tá fazendo
que o Gavilar queria, que era unificar. Então o Taravadian tá com seu próprio plano ali. Vai além de uma... Porque eu acho que quando a gente tem as revelações no final de Caminho dos Reis, eu acho que fica muito nessa coisa de cara mal, o que é poder, ou... a gente não entende muito bem. E aqui eu acho que dá tudo uma outra perspectiva do que ele tá tentando fazer. É um pouco parecido também com as perspectivas que a gente tem da família da Shallan, mudando um pouco conforme os flashbacks. Tudo vai mudar ainda mais, coisas que a gente vai vendo mais pra frente, tá? As aberturas de capítulo dessas partes, desses capítulos que a gente passou, várias coisas ali. Eu anotei várias aberturas de capítulos. Eu marquei com... Eu usei cores, né? Então, usei azul pra coisas da história, usei rosa pra conceito e usei vermelho pra coisas muito importantes. E tem uma série de aberturas aqui que eu vinha marcando com conceito, porque tava explicando as formas, tava explicando várias coisas. E aí aqui, nessa partezinha aqui que faz parte dessa parte 5, eu marquei muita coisa com vermelho nas aberturas. Vamos falar sobre o encerramento e final de Palavras de Radiância. Gente, que surto, né? A gente tem todo o arco lá desses quebrados, então, né? Desse conflito com os Parchindianos, do canto deles de guerra, da aparição do Reline, né? O Shen, das descobertas da Shallan, né? De descobrir o Sacro Portal, de ser o local, de conseguir levar todo mundo pra Uritiro e de se revelar também. E a gente tem o Kaladin jurando, né, o terceiro ideal, indo salvar o Elhokar. Eu adoro que ele bota o Elhokar com o Lopen, com a mãe do Lopen. Os outros acontecimentos aqui. E aí eu me lembrei porque na minha concepção dessa série, o terceiro, que é Oathbringer, é o primeiro lugar na minha lista. Depois é Caminho dos Reis, depois é Ritmo of War e por último era Palavras de Radiância. E aí eu tô lendo esse livro e esse é um livro muito bom de nos dar mais explicações sobre certos conceitos e da gente ter bons diálogos entre os personagens, né? Boas conversas entre o Kaladin e o Adolin, entre o Kaladin e a Shallan, sabe? Da Shallan descobrindo coisas com o padrão. Mas aí também me lembrei de algumas coisas que me incomodaram quando eu li esse livro. E essas coisas dizem respeito ao final. São duas coisas desse final que eu não gosto. O Kaladin aparecendo do nada. O Bruno Santos já fez isso num outro livro. De o herói de repente aparecer do nada. No outro livro, a gente viu o progresso disso acontecendo. Tipo, você vê o desespero do herói pra chegar na hora. Aqui ele simplesmente não apareceu do nada. Mas aí, eu fiquei pensando se não tinha como... fazer isso de uma outra forma, sabe? De algum jeito, o Kaladin, o Elhokar, o Moash, toda essa galera ter ido junto pra não ficar tão Deus Ex Machina, porque essa é uma cena de Deus Ex Machina total, assim, do Kaladin aparecendo. Eu sei que quando a gente tá ali no calor do momento e no meio da, tipo, a gente fica uau, lá! Mas quando a gente para pra pensar... Quando eu li pela primeira vez, eu achei mais legal do que agora na releitura. Que é a hora que o Dalinar, ele faz o juramento dele com o pai da Tempestade, que na verdade é o Espreno que sobreviveu. Na primeira vez eu fiquei mais impactada por essa cena, agora eu só fiquei tipo, tá. Acho que também poderia ter sido num momento mais épico. Mas eu gosto muito do momento que o Renarin entra, né? Que tá todo mundo ali, então tá, a gente tem um vinculador, que é o Dalinar, uma Tesseluz, que é a Shallan, o Corredor dos Ventos, que é o Kaladin, e aí o Renarin entra e fala, tem também um Sentinela da Verdade, tá? Que no caso, eu... E aí a gente faz aquela amarração, né, de que vários dos momentos em que ele travou, ele na verdade estava tendo essas interações aí. Como é que eu vou dizer assim... Eu acho que eu não vou explicar muito aqui, talvez eu tenha explicado na live um pouco mais sobre como é que o Renarin tá interagindo com isso. Mas se você estiver acompanhando meus drops lá no Instagram e aqui no YouTube também, que tá saindo em formato de shorts, eu já falei sobre uma situação onde, quando você quiser olhar para o futuro da Cosmere, você tem que voltar seus olhos para... O Renarin fala aqui que ele vê o futuro, então ele tem um Espreno também, né, Gliss, e o Kaladin decide que ele vai ter que ir pra Lar Petra, atrás dos pais dele, porque onde a tempestade passar, essa tempestade vai transformar. E aí começou a juntar todo mundo pra ir pra Uritiro, que tá escondido em algum lugar de Roshar. E aí, pra mim, é a cereja do bolo e o grande acontecimento do final desse livro, que é o que eu realmente fiquei muito surpresa quando eu li, e eu fiquei, o Adolin
mandando sadias de Americanas. Mandou embora, falou chega. O meu pai acha que eu sou um homem muito bom, mas eu não tenho esse sangue de barata, então tchau pra você. Matou o sadias. Gente, eu me lembro o que eu estava fazendo quando eu li essa cena pela primeira vez. A posição que eu tava, o cômodo da casa que eu tava, porque eu gritei. Porque definitivamente eu não tava esperando. E é muito legal, porque se você der de volta... eu acho que fica mais legal ainda, porque eu reli O Caminho dos Reis, né? Um pouquinho antes, eu comentei no Twitter. Eu falei assim, nossa, eu não me lembrava que na primeira interação do Sadias com a Dolinho, no primeiro momento em que ele menciona, ele já tá chamando o Sadias de ceboso. O Adolinho tava por aqui nesse cara. Ele tava por aqui, ele já tava por aqui antes. Aí depois de tudo que aconteceu, ele... Então pra mim, do final, assim, eu acho que o Kaladin jurar o terceiro ideal, e isso parecia dar uma mudada de chave no fato de que ele adquire uma responsabilidade que agora ele tá disposto a expor, isso de forma aberta, mas eu não gosto da aparição apocalíptica dele. E do Adolin matar os Sadias, pra mim são as duas grandes cerejas do bolo, junto com o Renarin falando, galera, então, ninguém tava dando bola pra mim, mas no caso meus probleminhas ali, todo esse rolê que tava rolando comigo, eu gosto dessas três coisas mais do que eu gosto do Deus Ex Machina ou da própria luta do Kaladin com o Suzette, assim. Mas, ainda que esse seja o meu menos favorito dos 4 da série Os Relatos da Guerra das Tempestades, eu ainda acho um excelente livro, tá? De fantasia, especialmente porque como o Brandon Sanderson costura os assuntos, que eu acho que é uma das coisas mais legais, assim. Se você tem uma memória boa, que eu sei que não é o caso de todo mundo, é por isso que eu também reli aí o livro, todo ano eu releio esses livros. Ele conseguir estender os conceitos e a gente ir descobrindo coisas. Tem sempre uma coisa pra descobrir. Essa montagem de quebra-cabeça que o Brandon Sanderson executa aqui, enquanto parte da construção desse mundo, porque esse mundo esqueceu sobre a própria história, ajuda a gente a estar sempre curioso. Eu fiz no meu Drive páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de anotações sobre esse livro, porque, obviamente, no meu caso, além de eu ser uma leitora, eu também, nessas releituras principalmente, porque tô produzindo conteúdo mais específico e mais de conceito sobre o autor, uso esse material enquanto fonte de estudo e de consulta. Então, essa minha leitura de Palavras de Radiância, ela também serviu pra eu organizar muito desse material. Eu gosto de Palavras de Radiância por muitos motivos, mas talvez pelos 2 motivos que sejam o grande uau de muita gente no final. São 2 motivos que, pra mim, eles não são tão funcionais assim, então é um sentimento engraçado. Mas eu acho que a história teve tantas outras coisas legais, por exemplo, o fato do Suzette ser revivido no final e daquele personagem aparecer, que é um personagem que costurou também durante todo o livro, ele apareceu com outros nomes, de outros jeitos, interagindo com outros personagens, e aí no final ele se mostra ali, que também é uma referência à forma como acaba o Caminho dos Reis, com a aparição de um arauto. A gente termina Palavras de Radiância com a aparição de um arauto, e ele faz muito isso, né, o throwback. Eu acho que a gente aprendeu muitas coisas, acho que se você é um leitor que consegue pegar as referências, é um livro recheado de coisas e de interações. O Zahel também é muito bacana. E eu tenho certeza que eu falei coisas com muito mais spoilers e referências muito mais abertas, explicações muito mais abertas na live de discussão, que tá salva aqui no canal, então passem lá. Quando eu tô gravando esse take, ela não aconteceu ainda, mas quando vocês estiverem assistindo, ela vai ter acontecido, e aí eu tenho certeza que eu vou ter falado várias coisas que eu falei. Espero que vocês tenham prestado atenção nisso, espero que não sei o que, não sei o que lá, e essas coisas todas vão estar lá. Esse vídeo aqui é uma grande coletânea de fatos e momentos sobre Palavras de Radiância. Eu espero que tenha sido uma leitura legal pra vocês. Me contem aqui embaixo nos comentários se você, no seu ranking, por enquanto, que contém, se você tá considerando só os lançamentos em português, né? Palavras de Radiância, Caminho dos Reis, qual foi o que você mais gostou e quais foram os seus momentos favoritos aí dessa história, desse longo livro, meu Deus, desse longo livro de muitas páginas. Mas é isso, tá? É isso, não vou me estender mais, porque já tem outro vídeo aí sobre isso, esse vídeo já deve estar enorme, então muito obrigada por assistir, espero que tenha sido uma leitura incrível pra você. Se você participou da LC, muito obrigada pelo apoio aí com o meu trabalho, e esse vídeo fica aí pra posteridade, pra relembrar sempre
alguns fatos de Palavras de Radiância, e quem sabe mais perto do lançamento aí de Oathbringer, do terceiro livro, vem um resumão, que nem eu fiz com o Caminho dos Reis, porque não quero dizer nada não, mas dessa vez eu fui esperta e esse roteiro já tá até pronto. Eu fiz enquanto eu lia, porque olha, o resumão do Caminho dos Reis tirou meu couro e eu não gosto de cometer o mesmo erro 2 vezes, então esse roteiro já está pronto e pode ser que ele venha aí, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por acompanhar. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Tem um monte de conteúdo do Brandon Sanderson por aqui, de outros tantos livros de fantasia, além um pouco da minha rotina enquanto leitora e outros livros e gêneros que eu leio. Então, seja bem-vindo aqui ao canal, caso esse seja a sua primeira interação. E é isso, gente. Se vê no próximo vídeo e tchau!